Gente, eu coloquei vocês aqui, né, em uma posição diferente. Eu primeiro peço a compreensão de vocês, porque eu ainda tô sem tripé, enfim, sem os equipamentos necessários, iluminação boa para gravar, então eu resolvi vir aqui para a varanda, mesmo com o risco de o áudio desse vídeo ser comprometido pelos carros que passam na rua, enfim, algum cachorrinho que vai latir, né, algum passarinho. Mas enfim, gente, peço a compreensão de vocês, porque eu literalmente estou recomeçando, né? E hoje eu queria abrir um pouquinho meu coração e falar exatamente sobre isso com vocês, sobre recomeços. O quanto eles são importantes, o quanto eles necessitam de coragem. Eles são incríveis, mas também são assustadores. Então, assim, vocês têm percebido, né, que nos últimos meses, mesmo falhando muito aqui com vocês, postando poucas vezes, mas eu tenho trazido um pouco sobre a minha experiência de recomeçar. E falando sobre isso, sobre essa questão de recomeçar, eu queria falar com vocês sobre uma sensação que eu tive, né, às vezes continuo tendo. Afinal de contas, a gente não se mantém linear, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são como uma montanha russa. Então, às vezes a gente está lá em cima e tem muita certeza do que nós somos, mas muitas vezes a gente também está lá embaixo. Então, assim, muitas vezes eu tentei chegar aqui, parar em frente à câmera para falar um pouquinho com vocês, abrir meu coração, mas não me sentia incentivada ou motivada. E aonde eu quero chegar, né, com esse assunto? Eu tenho 35 anos e a gente está no final de dezembro. Isso significa que em 2025 eu estarei com 36 anos. E uma das crenças que eu alimentei na minha cabeça é que eu já era velha, que eu já estava velha para determinadas coisas e que talvez eu deveria simplesmente aceitar, me conformar com a vida que eu tinha até ali, porque as coisas não iriam mais mudar. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive um sentimento de inconformidade ou de não adequação. Eu sempre me senti inconformada com a situação que eu vivia e não me sentia adequada ou encaixada no lugar onde eu estava. Eu lembro de uma situação que eu fui pagar uma conta em uma lotérica e eu encontrei uma família em que os pais, né, daquela família, o senhor e a senhora, eles eram pessoas bem de idade, assim, dava para perceber que eles já eram bem velhos, dava para perceber também que eles estavam cansados, desanimados, desacreditados. E eu fiquei ali naquela fila, eles estavam na minha frente, né? Eles sacaram dinheiro, que pelo que eu percebi, não tem como não prestar atenção, né? Então, pelo que eu percebi, era um benefício social do governo. Eles sacaram aquele dinheiro e, por coincidência, quando eu saí dessa lotérica, eu fui ao supermercado para comprar uma Coca-Cola. Na época, eu ainda tomava refrigerante. E eu fui comprar uma Coca-Cola e eu encontrei aquele casal no supermercado. E eu vi quando a mulher do casal, ela pegou sabe esses botão de hidratação para cabelo? E ela falou assim, eu posso colocar esse? E ele falou assim, não vai dar para comprar nem o que a gente precisa. E eu olhei para aquela mulher e eu vi nela um olhar assim de tipo, poxa, como eu queria, sabe? Dava para perceber que ela não era uma mulher que se cuidava, que tinha muitas vaidades. Ela só queria comprar um creme para hidratar o cabelo. E eu lembro que no momento em que eu vi aquela situação, eu tive muito medo de acontecer a mesma coisa comigo, sabe? De chegar à minha velhice e continuar lutando ou buscando por coisas que deveriam ser normais, comuns para qualquer pessoa. Deveria ser comum e acessível para qualquer mulher poder se cuidar, poder se arrumar, poder cuidar dos seus cabelos. Mas nem todas podem, né? E naquele momento ali da minha vida, eu não estava numa situação tão difícil quanto daquele casal, mas a minha situação também não era muito melhor. Eu também não tinha acesso a muitas coisas básicas que eu queria. Mas eu tinha essa crença de que eu era velha para recomeçar, que eu já tinha perdido a oportunidade, já tinha,
Não, já passou meu tempo de fazer uma faculdade, já passou meu tempo de recomeçar. E eu sinto que naquela época eu era uma pessoa... Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês a palavra. Em todas as minhas conversas e em todos os meus posicionamentos, eu me colocava como uma pessoa que nunca teria determinada coisa. Então, por exemplo, se algumas pessoas estivessem conversando sobre uma viagem para determinado lugar, eu achava incrível escutar, eu achava incrível ver as fotos, eu achava um máximo. Mas na minha cabeça eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo, essas coisas nunca vão ser minhas. E era sempre aquela crença, como é que eu vou conseguir isso com essa realidade que eu vivo hoje, entendeu? E muitas vezes nas minhas falas eu me colocava como vítima. E gente, não é que eu tinha orgulho de ser vítima, é que de certa forma eu acreditava que alguma pessoa um dia poderia me ajudar, poderia olhar para mim e ver como eu era inteligente, porque sim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre soube me colocar e conversar e interagir nas situações, independente da pessoa que eu estivesse conversando. Mas eu sempre acreditei que de alguma forma ia surgir, Deus iria colocar alguém no meu caminho que iria me ajudar. E eu acho que foi isso que me prejudicou, sabe? Eu acho que foi esperar por alguém que me desse uma oportunidade, que me fez perder tanto tempo. Porque no final das contas, as pessoas elas só estão buscando pelos seus próprios interesses. E isso não é errado. Porque é isso mesmo, é a vida. Você que está me assistindo, você está correndo atrás do seu, de conquistar as suas coisas. Dificilmente você vai parar para olhar para uma pessoa e querer ajudar ela. A gente tem, lógico, empatia. A gente sempre ajuda quando a gente vê uma pessoa em situação de dificuldade, que a gente pode doar um alimento, uma roupa, a gente sempre faz isso. Mas no geral mesmo, cada um está lutando e cada um tem suas próprias dificuldades e a sua própria vida, enfim. Eu estava no fundo do poço e eu esperava que ia aparecer alguém que ia lançar uma corda e ia me ajudar. Que alguém me daria um emprego muito bom, que alguém me daria uma oportunidade por ver que eu era uma pessoa inteligente, proativa. Mas essa pessoa, esse salvador da pátria nunca apareceu. Com o passar dos anos e do tempo, eu percebi que eu fui me tornando uma pessoa amargurada. E de certa forma, olha que isso é muito difícil de reconhecer, chegava a me incomodar ver o sucesso de pessoas mais novas do que eu. Porque eu achava injusto. Eu pensava, cara, eu já lutei tanto, eu já estudei tanto, eu já trabalhei tanto. Eu vi essa pessoa nascer e essa pessoa tem inúmeras e milhões de mais facilidades do que eu. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida foi que a gente não pode mudar a nossa realidade. Por mais que seja injusta, por mais que a gente tenha um grande potencial, as pessoas são indivíduos diferentes, que têm vidas diferentes e oportunidades diferentes. E isso não faz delas mais atrasadas do que outras, entende? Só que a vida não foi a mesma para todo mundo. Eu tentei fazer uma faculdade, comecei, não consegui finalizar minha faculdade por questões financeiras, enquanto outras pessoas têm o apoio da sua família, e a sua família, além de apoiar, ainda tem condições financeiras para manter nos seus estudos. Enquanto outras pessoas têm amigos com mais influência para ajudar ela a se colocar no mercado de trabalho. Enquanto outras pessoas têm determinadas facilidades. Então uma das primeiras coisas que eu aprendi é que eu não poderia ficar me comparando com outras pessoas que têm realidades diferentes da minha. Seria a mesma coisa que você exigir que em uma corrida, um atleta de alta performance chegasse ao mesmo tempo que uma pessoa que nunca correu na vida. Ou pior ainda, ou uma pessoa que está de cadeira de rodas. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que nós não podemos mudar a nossa realidade. Nós não podemos nascer de novo em outra situação financeira
Nós não podemos nascer de novo em outra família que nos apoie mais. A nossa história é a nossa história e ela não vai mudar. O nosso passado, as coisas que nos aconteceram não vão mudar. O que vai mudar é o que nós podemos fazer com tudo que nós vivemos. Mas voltando ao ponto em que eu falei para vocês que eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa amargurada, é incrível como a mulher, ela é o termômetro da casa. E foi olhando para o meu marido que eu percebi que ele estava repetindo as mesmas atitudes que eu. E quando eu observei aquelas atitudes, eu não gostei. Mas eu pensei, cara, ele só está repetindo o que eu falo, porque eram exatamente as mesmas frases que eu. Frases que nos colocavam num lugar de desprezo, num lugar de coitados, num lugar de a gente nunca vai ter isso não é pra gente. De muitas vezes comprar uma pizza e se culpar por estar comendo uma pizza. E foram algumas dessas pequenas situações que me fizeram entender que eu estava me tornando uma pessoa amargurada. Mas eu ainda tinha aquela crença de que eu era velha demais para recomeçar, de que o meu tempo já havia passado, que eu já havia perdido as oportunidades que a vida tinha para me dar. Porque de certa forma a gente cria essa fantasia que foi criada não sei por quem, de que aos 30 anos você já tem que estar casado, formado, com filhos, com casa e com carro. E algumas pessoas sim conseguem isso, mas outras, a grande esmagadora maioria, não consegue. Mas essa grande esmagadora maioria se compara a quem conseguiu. E isso faz a gente ter esse sentimento de fracasso e de que não dá mais tempo de recomeçar. E foi incrível quando, por algum motivo, e aliás, eu posso falar para vocês, o motivo foi Deus. Deus foi trazendo ao meu coração e ao meu pensamento palavras de sabedoria e de cura que me fizeram entender, não, ainda não é o final. Eu ainda tenho forças para lutar. E por mais que eu estivesse muito cansada de começos e recomeços fracassados, eu decidi que eu iria apostar minhas últimas fichas em um recomeço de vida. E olha que ironia da vida. A pessoa que estava cansada, desacreditada e que não tinha mais intenção de lutar por coisas novas, simplesmente vendeu tudo o que tinha, e tudo o que nós tínhamos se resumiu a 8 malas de roupas. Fomos embora para o outro lado do país, onde nós estamos agora, para recomeçar nossas vidas. E essa jornada de recomeço, ela não tem sido só geográfica, ela tem sido espiritual e sentimental e mental, de cura. Porque várias crenças que eu tinha em relação a mim mesma, elas foram desaparecendo e dando lugar a uma autoconfiança de que sim, eu sou capaz e de que sim, eu tenho tempo para fazer coisas novas. Eu tenho tempo para fazer uma nova faculdade, quem sabe até mudar completamente o rumo, né? Porque a minha faculdade era de Direito e hoje eu até talvez penso em outros cursos para fazer. Que sim, eu tenho tempo de mudar o meu corpo, de entrar na academia e cuidar de mim. Que sim, eu tenho tempo de fazer as pazes comigo mesma e com a imagem que eu tenho sobre mim e acreditar que eu sou uma mulher interessante, que eu sou uma mulher bonita. Porque uma coisa muito interessante que eu percebi nesses últimos tempos é que eu sempre me comportava como a boba da corte. Eu queria ser sempre engraçada porque eu achava que engraçada eu poderia ser, mas bonita e atraente, jamais. Porque a minha autoestima e a minha confiança estavam tão derrotadas e destruídas que eu não me via como uma mulher bonita. Então hoje eu sentar aqui em frente a essa câmera, me arrumar e me mostrar para vocês, aparecer no Instagram mesmo não estando tão arrumada, mostrar ângulos meus que eu tenho várias inseguranças, isso para mim são processos de cura.
quando eu venho na rede social e falo sobre coisas que eu sempre acreditei, sempre soube que poderia ajudar outras pessoas, e eu termino de gravar e vem aqueles pensamentos de autossabotagem, de dizer, nossa, você está sendo ridícula, as pessoas estão rindo de você. Mas no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, eu falo para mim mesma, não, isso é mentira. O que eu estou fazendo é muito importante para ajudar outras mulheres. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o meu @. E no Instagram eu tenho compartilhado esse processo de autoconhecimento e de autoamor e de cura e de crescimento comigo mesma. Não é fácil. Nem todos os dias é fácil abrir a câmera do celular e falar com as pessoas e lidar com esses pensamentos intrusivos que me fazem acreditar que eu sou uma impostora, ou que eu não sou tudo aquilo. E eu fico o tempo todo me julgando. Os meus gestos, a minha boca, as marcas da idade no meu rosto. Mas todos os dias eu deleto esses pensamentos ruins e recomeço. Então esse é o convite que eu queria te fazer hoje. Nós estamos entrando em 2025 e eu queria te convidar a deletar todos os pensamentos intrusivos que você tem sobre você mesmo. A deletar todas as crenças que fazem acreditar que é tarde demais ou que você não é capaz. Acredite que você pode sim recomeçar. Acredite que ainda há tempo de conquistar coisas incríveis na sua vida e que você precisa achar forças em você mesmo, sabe? E não acreditar, como eu acreditei em algum tempo atrás, que para eu crescer ou conquistar algo na vida, Deus precisaria colocar uma pessoa no meu caminho que iria me ajudar. Olha, Deus colocou uma pessoa no meu caminho para me ajudar. Sabe quem foi essa pessoa? Eu mesma. Eu mesma, quando eu decidi ouvir a voz de Deus, do processo de cura e transformação que Ele tinha para a minha vida, e acreditar que eu era capaz de recomeçar a minha vida, vim embora para tão longe e recomeçar esta vida, foi essa pessoa que Deus colocou no meu caminho. Então não espere por ninguém. Não existe salvador da pátria. Não existe nenhum amigo, pessoa influente, não existe nenhum namorado ou marido que vai salvar a sua vida. Você precisa se colocar nessa posição de eu quero mudar por mim mesma. Porque eu mereço ser feliz, porque eu mereço me cuidar, me presentear, porque eu mereço sentir orgulho de mim mesma, me sentir importante. Reconhecer os seus pontos fortes e a sua capacidade de ser uma pessoa incrível. O primeiro passo para mudar de vida não é mudar de estado ou mudar de país. O primeiro passo para mudar de vida é virar essa chavinha na sua cabeça que te fazia acreditar que você não é capaz, que é tarde demais, que você é uma farsa. E você virar essa chavinha e passar a acreditar que você sim é capaz. Que você precisa melhorar um pouquinho a cada dia, que você precisa de um pouquinho mais de coragem, de disciplina, de entender onde estão os seus erros, os seus pontos fracos e vencer. Isso é que é importante. Melhorar 1% a cada dia. Vencer um pouquinho todos os dias. E essa nossa nova jornada nesse lugar nos fez olhar para nós mesmos de uma forma diferente. E foi a partir do momento que eu fui me comportando de forma diferente e falando coisas positivas e acreditando em mim mesma, que eu percebi isso refletir dentro da minha casa. Sabe que o ambiente pareceu se tornar mais leve. As coisas, quando a gente fala hoje, não parecem mais tão impossíveis. Mesmo a gente não tendo concretizado ainda alguns sonhos, mas a gente não fala como se a gente pudesse fazer tal coisa. A gente fala assim, quando a gente for fazer tal coisa, vai ser muito bom. Então é isso. Essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês aqui.
Eu espero que vocês tenham compreendido e que, se pelo menos você foi tocado por alguma coisa, incentivado a ser uma pessoa melhor nesse ano de 2025, por essas palavras que eu falei para vocês aqui abrindo meu coração, eu já vou estar muito, muito, muito satisfeita. E eu queria que você deixasse um comentário aqui, se você se identificou com as coisas que eu falei, se em algum momento da sua vida você também se comportou assim, sendo a vilã da sua própria história, ou acreditando que você não teria mais tempo de conquistar determinadas coisas. Deixa esse comentário pra mim, eu quero muito fazer essa troca com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo estilo de vídeo que eu tenho gravado, de acompanhar um pouco do meu dia, do meu trabalho. E prometo pra vocês que eu vou me esforçar cada vez mais para trazer pelo menos um vídeo por semana. E aí, quem sabe, conforme o engajamento, a gente vai aumentando essa frequência. Esse foi mais um vídeo do meu canal, espero que tenham gostado. Até mais!